Povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a mão poderosa do nosso Deus Pai, que está nos céus, esteja sobre a vida de cada um de vocês nesta tarde abençoada. Eu sou o missionário Leonardo, está começando mais um minuto do Café com Fé. Somos seguidores de Cristo, amém? Meus irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para vocês hoje. Uma palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações há muito tempo. E Ele tem nos ensinado dia após dia que de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente tem buscado, a gente não pode se esquecer do mais importante, que é agradar ao Senhor, que é agradar a Deus. Porque nas nossas vidas nós temos esposas, filhos, amigos, irmãos, parentes, pais, mães. São tantas pessoas para agradar, são as pessoas do trabalho, mas nos esquecemos do mais importante, do único que é digno de realmente receber toda a nossa dedicação, do único que é digno de que nós façamos de tudo para agradá-lo, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, através do apóstolo Paulo, o seguinte: por acaso procuro eu agora o favor das pessoas? Ou eu procuro o favor de Deus? Ou estou procurando agradar as pessoas? A verdade é que se eu estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Jesus Cristo. Muitas das vezes, meus irmãos, é muito fácil a gente agradar as pessoas, as nossas esposas, os nossos filhos. Fazemos sim o melhor para eles e não é errado, vocês têm que fazer o melhor. Mas a palavra de Deus diz que se nós amarmos mais a nossos filhos, nossa família, nossas esposas, nossos amigos do que o Senhor, nós não somos dignos do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo nessa palavra? Que nós precisamos nos lembrar que somente um é o Senhor. O que Paulo está dizendo nesse texto, no versículo 10, ele está cobrando às pessoas daquela igreja o seguinte: olha, existe um falso evangelho entre vocês. Existe uma falsa doutrina que ensina vocês a agradarem as pessoas, e é o que tem acontecido no mundo de hoje. As igrejas, as pessoas, para agradarem outras pessoas, acabam desagradando a Deus. Para que alguém esteja feliz, são capazes de deixar de fazer o que o Senhor ordenou. Porque a própria palavra de Deus diz, ela é boa, agradável e perfeita. Então, por que nós estamos mudando o que devia ser, como o Senhor escolheu? Por que nós escolhemos agradar, primeiro, as pessoas terrenas, homens que são como nós, falhos, pecadores, que erram e muitas das vezes são ingratos? E aí nós mesmos ficamos frustrados porque fizemos de tudo para agradar primeiro a pessoa e ela foi ingrata com a gente. E é aí que entra a verdade do Senhor para nós nessa tarde. A palavra de Deus diz que se eu procurar agradar primeiro as pessoas e depois ao Senhor, eu não sou digno de servir ao Senhor. Eu não sou um servo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele vem em primeiro lugar. Então que a gente possa nessa tarde entender que não precisamos agradar as pessoas. Precisamos sim ser boas pessoas, ajudar a quem precisar e fazer o nosso melhor. Mas o único que é digno de receber toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, toda a nossa força, o nosso esforço, toda a nossa vida é o Senhor Jesus. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: estão inventando por aí que outros, que aquilo e que isso. Ele fala, só um evangelho é verdadeiro, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu do céu, morreu por mim e por você, para nos salvar, para nos livrar do pecado, da morte e da condenação do inferno. Porque somente Jesus vai nos salvar. Os pastores não salvam, os missionários, os evangelistas, ídolos não salvam, imagens não salvam, só Jesus Cristo salva. Só o Evangelho liberta. Só a palavra de Deus é verdadeira, fiel e justa. E eu sou testemunha disso. A bebida, o dinheiro, amizades, nada me salvou. Mas quando Jesus Cristo entrou na minha vida, eu fui salvo. Da depressão, da mentira, da tristeza, do medo e da angústia.
Então, como uma testemunha de que só Jesus Cristo salva, de que somente o Evangelho de Jesus Cristo é real e de que somente Ele deve ser agradado, eu deixo uma palavra para vocês nesta tarde. E oro para que, em nome de Jesus, assim como Ele me ensinou, da pior forma, porque eu agradava as pessoas antes de agradar o Senhor, mas Ele me ensinou que devo agradá-lo primeiro. Eu espero que você também possa agradar o Senhor Jesus, que é quem te salva, que é quem te liberta, que é quem te cura, que é quem te transforma, que foi quem deu a vida por você, que é o único que merece esse sacrifício da sua parte. Porque não foram os homens que deram a vida por nós naquela cruz, foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que se colocou obediente e fiel e se diminuiu, sendo igual a nós, mas que tem um nome sobre todo nome, é louvado, exaltado e glorificado nos céus e na terra, e Ele tem poder para salvar a sua vida, se você decidir agradá-lo antes de agradar as outras pessoas. Então o que fica para nós é uma reflexão, que nós não sejamos, irmãos, como Saul, que tinha sido ungido por Deus, tinha vivido vitórias, batalhas, vencido tudo no nome do Senhor, mas que porque decidiu agradar as pessoas que estavam ao seu redor, seus familiares e a si mesmo, perdeu a presença do Senhor, perdeu a vitória que só o Senhor pode dar, porque em algum momento ele decidiu que ia agradar aos homens, que ia agradar a si mesmo, em primeiro lugar, e se esqueceu do Senhor, e por causa disso ele perdeu tudo, e o mais importante, a presença do Senhor. Então a pergunta para nós nessa tarde é: a quem devemos agradar? Quem realmente merece que dediquemos nossa vida, nossos esforços, nossas forças? São as pessoas? Não, é o Senhor, o único Deus que está no seu trono, que governa as nossas vidas e nos salvou. Esta é a mensagem do Café com Fé de hoje. E lembrando que nós somos seguidores de Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.